A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e eu falo aqui diretamente de Abreu Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém? Mais uma leitura diária, dessa vez da lição 10 da Escola Bíblica Dominical. A lição 10 que tem o tema Quando os pais sepultam os filhos, segundo trimestre de 2023. Segundo trimestre de 2023, que tem o tema Superando desafios e problemas, com exemplo da palavra de Deus. Nossa leitura diária de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56, que diz assim: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tá vendo? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porque através da lei veio o conhecimento do pecado, né? Porque enquanto não havia lei, não tinha pecado, não tinha conhecimento. Mas agora veio a lei, aí veio o conhecimento do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, diz assim: Onde está o morto o teu aguilhão? Onde está o teu poder de ferir? Que mal tu nos causaste. Estávamos mortos, mas eis que vivemos outra vez e não morremos mais. Tá vendo? Nós não morremos mais. Porque quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos concede o quê? Vida eterna. Tu estás vencida e desarmada, e nós estamos fora do alcance dos teus dados mortais. Onde estão as tuas fontes de morte? Não tememos mais as tuas maldades, nem nos importamos com as tuas armas, mas desafiamos o teu poder e desprezamos a tua ira. É claro, porque para o cristão, a morte é lucro. Paulo mesmo diz, a morte para o cristão é lucro, porque ele está morrendo o corpo físico, mas o espírito está indo para o Pai. Diz mais: ó túmulo, onde está a tua vitória? Antes éramos seus prisioneiros, mas a porta da prisão se abriram, as fechaduras e travas foram forçadas a ceder, nossas algemas caíram e estamos livres para sempre. O cativeiro foi levado cativo. Tá vendo? Não tem mais força sobre nós. A morte não tem mais força. O aguilhão foi quebrado. As correntes caíram e nós fomos libertos. Por quem? Por Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 diz assim: O aguilhão da morte é o pecado. A morte tinha o poder de ferir, e isso lhe dava o veneno para os seus dardos. Isso, e tão somente isso, dá poder à morte para ferir e matar. O pecado não perdoado e nada mais pode manter alguém sob o poder dela, né? Porque quem mantém a pessoa aprisionada na morte é o quê? O pecado. Porque ele morre fisicamente e espiritualmente. E o pecado, ele tem o poder para isso. Aí diz mais: o pecado não perdoado, nada mais pode matar alguém sob o poder dela. A força do pecado é a lei, é a ameaça divina contra os transgressores da lei. A maldição ali denunciada que dá poder ao pecado. O pecado é o pai da morte e lhe fornece todo o seu poder destruidor. Cristo, ao morrer, retirou esse aguilhão, tá vendo? Cristo, a fazer aquele sacrifício na cruz, tirou esse aguilhão de sobre os crentes. A morte não tem mais poder sobre nós. A morte não pode mais nos aprisionar. Ele fez propiação pelo pecado e ele obteve remissão para o pecado. A força do pecado é a lei, mas a maldição da lei foi removida quando o nosso Redentor se tornou maldição por nós. Tá vendo? Ele se tornou maldição por nós e a maldição que estava sobre nós foi removida. O pecado foi destituído de sua força e de seu aguilhão por Cristo. Isto é, por sua encarnação, sofrimento e morte. A morte pode pegar um cristão,
mas não pode feri-lo e não pode prendê-lo. A partir do sacrifício que Cristo fez, o aguilhão foi quebrado, a morte foi vencida com o sacrifício, sofrimento e ressurreição de Cristo. Por isso que agora, né, o crente está livre. Ele morre fisicamente, mas volta para o Pai espiritualmente. A morte não tem mais poder sobre nós. Porque Cristo, através da sua encarnação, através do seu sofrimento e morte, ele nos deu direito à vida eterna. Ele nos deu direito a morar com o Pai. Porque o aguilhão da morte ele foi quebrado. O aguilhão da morte ele foi destituído. Então a morte agora não tem mais poder sobre o crente. A morte ela foi vencida por Cristo Jesus. Amém?